apresentar agora o livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. É uma coletânea de contos de Clarice publicada pela primeira vez em 1971. São histórias sobre adolescência, infância e família, narrativas pessoais, memórias tocantes que revelam as angústias da alma, a marca de Clarice. Da sua primeira história, publicada aos 19 anos, até a última, escrita antes de sua morte, Clarice Lispector sempre evocou em primeiro lugar a si mesma, a própria autora. Sua escrita é um veículo que ela utiliza para sondar sua vida interior, levando o leitor com ela. Seu texto convida sempre a conhecer a mulher Clarice, suas aflições e aspirações. Ela é sincera, sua vida é a matéria-prima da sua arte, algo semelhante ao tema maior e que fez de Frida Kahlo uma mestra na pintura. Clarice retrata seus medos, pinta suas dúvidas, expõe seu amor, sua angústia e esperança. Ela é capaz de transformar temas tradicionais e cotidianos, quase banais, em literatura. Vamos mergulhar juntos no universo de Clarice Lispector e descobrir essa literatura fascinante? Sobre Clarice é falar sobre um dos maiores fenômenos da literatura brasileira e mundial. Clarice tinha uma personalidade enigmática e uma linguagem lírica e inovadora. Ela escreveu sobre o cotidiano, transformando-o em meio para a exploração psicológica. Por meio de seu estilo único, sua abordagem literária expandiu as fronteiras da terceira fase do modernismo brasileiro, a chamada Geração 45, à qual pertenceu. Apesar de nascida na Ucrânia em 1920, Clarice se dizia brasileira por ter chegado ao Brasil ainda bebê. Morou em Alagoas e em Recife, até que se muda para o Rio de Janeiro com a sua família em 1937, onde estudou, se casou com o diplomata Mauri Gurgel Valente e fez sua carreira. O primeiro livro de Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha em 1944, ano em que a autora se mudou para a Itália com o marido. Em 1959, a escritora separou-se de Mauri Gurgel Valente e voltou a morar no Rio de Janeiro, escrevendo contos, ensaios, matérias para as revistas e jornais, além de suas obras mais renomadas, como A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina e A Hora da Estrela. Em seus contos, crônicas, novelas e romances, Clarice leva o leitor a uma viagem ao inconsciente humano. A autora coloca a experiência interior no primeiro plano da narrativa, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e a condição social. Ela parte das experiências pessoais do universo da mulher, do mundo familiar. Pouco depois da publicação de A Hora da Estrela, Clarice Lispector foi internada e morreu às vésperas de completar 57 anos no Rio de Janeiro. Em 2009, o escritor norte-americano Benjamin Moser publicou uma biografia sobre Clarice Lispector. Desde aquela publicação, seus livros têm sido objeto de um extenso projeto de renovação da tradução da sua obra no exterior. Os contos presentes em Felicidade Clandestina, escritos em primeira pessoa, constituem um dos livros de viés mais autobiográficos da autora. Nestes textos, Clarice busca conhecer-se e convida o leitor a fazer o mesmo. A partir de suas memórias, a mulher adulta reflete sobre os pensamentos e sentimentos que a assaltavam aos 8 e 9 anos de idade, quando morava em Recife. Clarice nos leva pelas ruas daquela cidade nos anos 20, por onde perambulava aos saltos cheia de desejos e expectativas. O ponto de partida dos contos são acontecimentos banais, mas que terminam por disparar nas personagens percepções existenciais. As personagens de Felicidade Clandestina são tipos sem relevâncias aos olhos da sociedade. Meninas, idosas, adolescentes que levam uma vida sem sobressaltos, desprovidas de aventura, mas que possuem uma vida subjetiva muito rica. Nos contos de Felicidade Clandestina, o inesperado nos atos e gestos mais simples, a vida mudando ou se revelando de momento a momento, os pequenos sofrimentos do dia a dia nos mostram que, apesar de tudo, a felicidade é sempre possível, embora para a sofrida Clarice, apenas de forma clandestina.
Felicidade Clandestina reúne contos de Clarice Lispector escritos em várias fases de sua vida. A crônica, em geral, é mais leve e rápida do que o conto, mas em Clarice essa fronteira é mais tênue. Para podermos perceber melhor as características desses gêneros, nos textos de Felicidade Clandestina, vale a pena conhecer um pouco mais sobre o conto e a crônica. O conto é um dos mais antigos tipos de literatura e uma das expressões literárias mais importantes, derivado das lendas, mitos, histórias folclóricas, contos de fadas, fábulas e anedotas do imaginário de povos de todo o mundo. Essas histórias tradicionais eram transmitidas de uma geração a outra de forma oral, e um grande número desses contos é encontrado na literatura tradicional, como os recolhidos pelos irmãos Grimm no século XIX. Os primeiros exemplos de contos foram publicados entre 1790 e 1810, e as primeiras coletâneas do gênero apareceram entre 1810 e 1830 em vários países europeus. Entre os autores pioneiros na formação do gênero conto na literatura ocidental estão Rudyard Kipling, Anton Chekhov, Guy de Maupassant e Machado de Assis, o mais importante contista brasileiro no século XIX. Em termos de composição, o conto apresenta as formas tradicionais da estrutura dramática. Contudo, por causa de sua extensão, os contos podem ou não seguir esse padrão. Por exemplo, os contos modernos apenas ocasionalmente têm uma exposição, começando mais tipicamente no meio da ação. Tal como nas histórias mais longas, os enredos de contos também têm um clímax, uma crise ou um ponto de inflexão. No entanto, os finais de muitos contos são abruptos e sem um encerramento convencional. Clarice Lispector, em seus contos, transforma as coisas cotidianas em um meio de perceber os aspectos mais profundos da existência. Em suas narrativas, os efeitos dos fatos são mais importantes que os próprios fatos. Clarice escreve sobre as reações que o externo causa ao interno. A prosa de Clarice não reflete as aparências, mas o mundo como é percebido na profundidade psicológica e na imaginação. Os textos de Clarice apresentam uma maneira subjetiva de ver o mundo. Já a crônica é uma narração curta, escrita em geral para ser veiculada em revista ou jornal. A palavra vem do grego chronos, que significa tempo, já que esse gênero literário tem relação com a ideia de tempo, pois comenta fatos do cotidiano. Embora seja literatura, a crônica tem relação com a reportagem e seus assuntos são sempre relacionados ao momento, ao cotidiano. A pesquisadora canadense Claire Varin sustenta que só é possível ler Clarice Lispector tomando seu lugar, colocando-se na mente de Clarice, da autora. É preciso, portanto, que o leitor se torne igualmente escritor. A própria Clarice confirma essa ideia quando afirma que o personagem leitor é um personagem curioso, estranho, ao mesmo tempo que inteiramente individual e com reações próprias, é tão terrivelmente ligado ao escritor que, na verdade, ele, o leitor, é o escritor. Conhecer a obra de Clarice Lispector. Ter a oportunidade de entrar em contato com sua literatura é por si só uma grande razão para ler seus escritos. Mas mais que isso, ler Clarice é ampliar a visão de mundo, conhecer melhor o interior do humano por meio de suas reflexões e incursões na própria vida, em torno de variadas áreas. Ler Clarice, talvez como um dos traços mais importantes, traz à tona conflitos existenciais com os quais todo indivíduo se depara ou conhece alguém próximo que já enfrentou situações semelhantes ao longo da vida. Como já dito, nos contos de Felicidade Clandestina, Clarice Lispector busca conhecer-se e convida o leitor a fazer o mesmo. Bom, eu te desejo uma boa leitura e reflexões. Até a próxima!